Doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Paulo Roberto Martins é coordenador da rede de pesquisa em nanotecnologia, sociedade e meio ambiente. Nesta entrevista, ele fala sobre como os reais impactos da tecnologia nano ainda são desconhecidos e sobre a falta de recursos para a pesquisa na área. Paulo, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é nanotecnologia, né? A gente precisa de uma primeira aproximação com o tema, que não é um tema muito presente no cotidiano das pessoas. Então, o que é nanotecnologia? Perfeito. Nano é um prefixo grego, né, que significa anão, pequeno. Né? Então, nano é um prefixo de uma medida. Que medida é essa? É você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão. Isso mesmo, não é erro não. É 1 metro dividido por 1 bilhão. Nossa, é muito... Isso dá um tamanho efetivamente inimaginável, né? No nosso cotidiano nós não trabalhamos com esse tipo de tamanho. Né? Então, se convencionou chamar nanotecnologia aquilo que está se acontecendo na nossa contemporaneidade de trabalhos científicos que se veem, pesquisam, interferem na matéria nessa dimensão de 1 a 100 nano. Então, nanotecnologia trabalha de 1 a 100 nanos, sendo que 1 nano é 1 metro dividido por 1 bilhão. Nossa, pode dar um exemplo de alguma coisa que as pessoas consigam você tem uma série de alguns vírus, né? Tem dimensão nano. Você trabalha o DNA, também tem dimensão nano. Então, tem várias coisas presentes no corpo humano que são em dimensão nano. Se você pegar um fio de cabelo, para quem tem um fio de cabelo, né? Um único fio de cabelo é 80 mil nanômetros. Nossa. Um fio, 80 mil nanômetros. Não é? Então, as coisas são realmente impossíveis de ser vistas a olho nu, e tanto é que para trabalhar com essas coisas você tem que ter equipamentos especiais, microscópios especiais, não é? Que tenham a capacidade de reproduzir a matéria nessa dimensão. A gente vê, quando a gente ouve falar em nanotecnologia, nos programas de TV, na imprensa em geral, quase sempre nos é ofertada uma versão muito ufanista dessa tecnologia, de que ela resolve tudo, de que ela vai estar em todos os cantos, que é uma espécie, né, de redenção para vários, redenção tecnológica para várias demandas, né, da vida em sociedade. Nesse aspecto ainda, ou seja, ainda nesse entendimento da nanotecnologia como uma contribuição, onde que ela já está presente? Onde que as pessoas já convivem com nanotecnologia? Você tem, por exemplo, protetor solar. As pessoas vão à praia e usam protetor solar. Quer dizer, o protetor solar não é um produto novo. Ele já existe na praça há muito tempo, só que não era fabricado com nanopartículas. Né? O protetor solar tem o dióxido de titânio. Muito bem, mas se usava dióxido de titânio em tamanho superior a nano. Já há um tempo se fabrica protetor solar com dióxido de titânio em tamanho nano. Qual é a diferença? O que é mais, a partícula maior, você passa na pele, ela fica branca. Né? O segundo que tem nanopartículas, quando você passa na pele, ela fica incolor. Né? Você não identifica ele, porque tem justamente essa propriedade. E qual é a propriedade importante aí? É que o tamanho nano consegue penetrar mais fundo na pele, né? Então, o protetor solar, o discurso de quem produz isso é que agora ele é mais efetivo, né? Porque ele consegue penetrar mais na pele. Então, esse é um exemplo de um produto, mas você tem N produtos. Tem produtos com nanopartícula de prata. A prata é sempre utilizada há milhares de anos como algo bactericida.
Então hoje está sendo incorporado isso em roupas. Tem roupas que tem nanopartícula de prata, principalmente para quem trabalha em hospital. Não é? Você tem também com nanopartícula de prata, as mulheres usam aí uma espécie de cor para fazer chapinha, né? Isso também tem nanopartícula. Então você tem vários aí, carros, né? Carros você tem N componentes do carro, tem nanopartícula. Então, digamos que a expectativa é que a nanotecnologia seja algo semelhante a que foi há muito tempo atrás o plástico, né? O plástico foi uma inovação importante, ou o polímero, né? Foi uma inovação importante e que teve uma aplicação em N ramos, né, das atividades industriais. Então, se espera que a nanotecnologia também vá alcançar alguma coisa semelhante ao plástico, vai estar presente de forma horizontal, né, em vários ramos da indústria. Não é? Isso até hoje ainda não está configurado, né, como está o plástico. Não está tão consolidado essa expansão. Exatamente. E esse até então, esse é o lado bom que a gente conhece até então. O lado bom, com todas as aspas que se pode colocar sobre esse bom, né? Mas pelo menos é o lado mais da aplicação, que estaria gerando tecnologia, alguns benefícios. Agora, o outro lado menos conhecido, que é o lado que você trabalha na rede que você coordena, são os dos possíveis impactos dessa nanotecnologia sobre as pessoas que não são exatamente ainda bem conhecidos, né? Que impactos podem ser esses e em que estágio estamos na perspectiva de conhecê-los? Então, a nossa rede, que é a rede de pesquisa em nanotecnologia, sociedade e meio ambiente, uma rede brasileira. Então, nós procuramos desde o início trabalhar com a questão dos impactos. Por exemplo, não é? Eu acabo de falar de nanopartículas de prata, perfeito? Nanopartículas de prata que estão na roupa, ou que estão em outros lugares, refrigeradores, por exemplo. Não é? Muitos trabalhadores tomaram ciência de que a sua empresa estava trabalhando com nanopartícula porque viram a propaganda no jornal de refrigerador que tinha nanopartícula de prata. Então, máquina de lavar roupa, nanopartícula de prata. Então, por exemplo, máquina de lavar roupa. Bom, tu bota lá a roupa, ela lava e tal, e sempre tem uma água que deve ser colocada fora. Não é? Essa água com essas nanopartículas de prata vai para onde? Não é? Ela, em geral, quando se tem esgoto, vai para o sistema de esgoto sanitário. O esgoto sanitário, em geral, vai bater aonde? Vai bater em algum rio. De maneira geral, é isso, né? As nossas cidades não são tratadas 100% do esgoto, né? Muitas vezes vai para o rio. No caso da máquina de lavar, essa nanopartícula está onde? No material de limpeza? Não, está na própria máquina? Pode estar na roupa, que o cara põe lá para lavar, roupa. ou pode estar na máquina em si. Na própria máquina. A máquina é vendida, como a geladeira é vendida com dispositivo de... E isso vai para o meio ambiente. Pois é, isso se lava. Isso vai para onde? O tratamento na residência não existe, né? Nós estamos supondo que exista esgoto sanitário na residência. Aí vai para onde vai? Bom, a maioria das cidades... A gente mal tem tratamento para resíduos muito maiores, pois imagina. Exatamente. Então vai bater em algum ecossistema. E que significa a entrada de nanopartículas nesse ecossistema? Não é? Então, isso, nós não temos pesquisa sobre isso. Perfeito? Uma população como, sei lá, a cidade de São Paulo, onde moro eu, o Rio de Janeiro, grandes populações, que vão consumir esse tipo de produto e que isso vai para o ecossistema. E que significa ter isso nos ecossistemas? Então, isso nós não temos conhecimento produzido. Há pouca pesquisa nessa área? Há pouca pesquisa. Por que há pouca pesquisa? Há pouca pesquisa porque há pouco financiamento. Então, é preciso deixar claro que, no caso brasileiro, as pesquisas feitas em nanotecnologia são feitas com recursos públicos. Não são recursos privados, são recursos públicos. E esses recursos são aplicados em quê? São aplicados para produzir novos conhecimentos sobre nanotecnologia. Mas voltado a quê? No caso brasileiro,
que nós acompanhamos é voltado para novos processos e produtos. Então é para aquilo que nós chamamos de ciência da produção. E para os impactos sociais, ambientais, econômicos, éticos, etc., seja qual for o tipo de impacto, não é aplicado esses recursos públicos. A proporção é 99% para 1. 99% para novos conhecimentos na ciência da produção e 1% para novos conhecimentos na ciência dos impactos. Então, nós temos dito isso ao longo do tempo, que isto é uma apropriação irresponsável dos recursos públicos aplicados à pesquisa. Há muito mais, 99%, né, como você está colocando, há muito mais recurso investido para que a nanotecnologia se torne algo viável comercialmente, que vai parar nos produtos, que vai ao mercado, né, que vai ao mercado, do que para conhecer os efeitos disso. Os efeitos disso, exatamente. Então, a academia, o ambiente universitário, os centros de pesquisa lidam como com isso? De modo acrítico? Digamos que o mundo no âmbito acadêmico, no âmbito científico, gera, né, tem como objetivo para cada pesquisador ser melhor avaliado. Então, para ele ser melhor avaliado, ele tem que publicar. E para publicar, em geral, nos journals internacionais, né? Porque isso dá mais prestígio a ele, o seu currículo se torna mais importante. Então, para publicar lá, não se publica qualquer coisa, certo? Publica-se aquilo que é de interesse do journal. Então, o que acontece, em resumo desse ciclo todo? É que a sociedade brasileira paga para se fazer pesquisa no Brasil para ser publicadas nos journals internacionais. E esses journals internacionais, a maioria deles, não tem interesse nessas áreas de impactos. Não é? Existe journals também sobre impactos, não é que não existem também. Mas a preferência é por journals que são melhores avaliados pela CAPES, pelo CNPq, pelo sistema que financia as pesquisas no Brasil, que são alguns journals pré-determinados, né, conhecidos, e que é por aí que os caras se dirigem no sentido de produzir conhecimento. Então, o que nós dissemos? Olha, não é possível que a sociedade brasileira pague para fazer pesquisa os interesses dos journals internacionais. É preciso que haja a produção de pesquisa, produção de conhecimento para os problemas que tem na sociedade brasileira. E não são poucos, né? Problemas na sociedade brasileira nós temos diversos tipos. Pegar saúde, educação, meio ambiente, alimentos. Ainda que pequena, né, pelo que o senhor está relatando, a parte da pesquisa que se dedica aos impactos, ela existe, né? E o que já é possível dizer, né? Quais são as primeiras conclusões em termos de impacto que já se começa a conhecer, né? O que pode ser nocivo, por exemplo, e já é conhecido e comprovado na área de nanotecnologia? Veja bem, esse também é um outro problema. Por quê? Porque, em geral, as pesquisas são feitas com protocolo. Ou seja, um grupo de pesquisadores no Brasil faz uma pesquisa sobre um objeto, um grupo francês pode reproduzir essa pesquisa e um grupo americano pode. Por quê? Porque tem protocolo, faz a pesquisa seguindo o protocolo. Então, pode-se comparar a pesquisa no Brasil com a pesquisa na França, com a pesquisa nos Estados Unidos. Uhum. Em geral, para as coisas de nanotecnologia, não tem protocolo. Então, a pesquisa que se faz aqui no Brasil não pode comparar com uma outra francesa, com uma outra americana. Então, o primeiro entrave é essa questão do protocolo. Entendi. Segundo entrave, segunda questão. Nós temos, já anterior à nanotecnologia, por exemplo, pesquisa sobre problema na área de saúde que causa uma partícula chamada do asbesto. Asbesto ou amianto. Uhum. Perfeito. Isso já é conhecido mundialmente, já tem o quanto isso é cancerígeno, etc, etc, etc. Bom, mas as nanopartículas são 1000 vezes menores do que as partículas de amianto ou de asbesto. Então, perfeito. A capacidade de penetração delas é muito maior. Então, supõe-se que há muitos problemas na área da saúde decorrente
da penetração desta partícula, seja ela de que elemento químico for, no corpo humano. Pois se de asbesto, que é 1000 vezes maior, nós já sabemos que é cancerígeno, 1000 vezes menor, isso tem uma penetração muito maior, inclusive diretamente para o cérebro. Pode acontecer, pelo nervo olfativo, a partícula vai diretamente ao cérebro. O que significa ter uma nanopartícula no cérebro? Não se sabe não ainda. Se sabe, já... não se sabe, mas se sabe. Você tem coisas anteriores que indicam que isso deve ter um problema muito sério. Então, o que acontece? Acontece que, quando você tem indicações de que aquilo pode gerar problema muito sério, você tem que investigar, perfeito? Ver como é que é esse processo, que tipo de nanopartícula entra diretamente pelo nervo olfativo, não é? Como é que é esse processo lá? Se você pegar o exemplo que eu dei do protetor solar, as nanopartículas de dióxido de titânio chegam à corrente sanguínea ou não chegam? Entendi. Então, se chegam, o que significa ter nanopartículas de dióxido de titânio na corrente sanguínea? Então, você tem N coisas que já anteriormente indicam que são coisas a serem investigadas, mas que não têm sido investigadas, não é? Nem aqui, nem lá nos Estados Unidos, nem coisa. Você tem já uma relação de nanopartículas. Quais são as nanopartículas mais usadas para esses produtos que estão aí? Então você sabe que é a de prata, que é a nanopartícula, que é os nanotubos de carbono. Então teria que se pegar essas que são as principais e investigar, não é? Só que aqui é 99 por 1. Entendi. Certo? Lá fora também lá a proporção fora não é 99 desigual por 1. É desigual também, mas qual é a questão que torna um pouco diferente? É que nos Estados Unidos, por exemplo, deve ser coisa de 6, 7% do orçamento aplicado. Só que o orçamento aplicado lá é do governo, da parte do governo, é 1,8 bilhões. 1,8 bilhões de dólar ao ano. Só para essa área de nano. Só para essa área de nano. Aqui no Brasil tem ideia de quantos milhões? Não, aqui é coisa de... Aqui ainda estamos em milhões. Em milhões de reais. Então não é possível comparar porque uma coisa é milhões de reais, outra coisa é bilhões de dólares. Então, 6, 7% de 1,8 bilhões de dólares, certo? Se fosse 5%, daria 90 milhões, né? Mas 6, 7 vai dar uns 120 bilhões. 120 bilhões. É muita coisa. De dólares. Então, se tem uma massa de recursos para fazer. Agora, essas pesquisas não são baratas. São pesquisas caras. Não é? Então, esse é um fator também em nível internacional, de que as coisas não são, porque são pesquisas caras, né? Requer uma capacidade laboratorial bastante grande, requer esses equipamentos que são caros, microscópio que possa trabalhar com nanotecnologia é 500 mil dólares, $1 milhão. Então, Paulo, para a gente terminar, eu queria que você informasse para a gente qual site que as pessoas podem acessar para poder ter mais informação sobre isso, para poder continuar essa conversa lá com você. Né? A gente sabe que você faz um programa também sobre nanotecnologia, é um assunto que você quer envolver a sociedade. Então, qual site é esse? O nosso site é fácil de ser guardado, porque o nome dele é Nanotecnologia do Avesso. Nanotecnologia do Avesso. Então é www.nanotecnologiadoavesso.org. Esse é o nosso site. Lá você vai encontrar uma série de programas que nós já fizemos. Tá? Nós já fizemos cerca de 500 programas. Primeiro, esse programa Nanotecnologia do Avesso, que nós começamos em janeiro de 2009. Depois, em janeiro de 2014, começamos um outro programa que é o Nano Alerta. Então, somando esses dois, nós já chegamos nos 500. Bom, você pode ver o Nano Alerta toda segunda-feira, das 11 às 12 horas. Nesse site nosso, você pode ver lá, tem um ícone lá da Web TV, clica lá, você vai ver o nosso programa Nano Alerta, toda segunda, das 11 às 12. E o programa Nanotecnologia do Avesso, você vai ver nesse mesmo site nosso, toda terça-feira, das 15 às 16 horas. O que nós fazemos? Nós fazemos um diálogo, um debate com quem está produzindo nanotecnologia nas mais variadas áreas. Então, nós sempre estamos
colocando assim a possibilidade de informar o público não especialista nesse tema. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, Paulo, pela entrevista. O assunto é fascinante, a gente poderia ficar horas então, aqui, claro que mas espero que a gente tenha colocado pelo menos um pouquinho de apetite. Assim, sim, pessoal, né? sem dúvida. Valeu, obrigadão, obrigado mesmo. E aí, sempre que precisar, eu sei.